Quem são os 4 seres viventes do livro do Apocalipse? Essa foi uma pergunta que foi feita no comentário do canal. Se você faz parte desse canal, está inscrito, vai lá no nosso comentário e faça uma pergunta sobre o livro do Apocalipse. Algo que você quer saber, tá bom? E nós faremos um vídeo. E essa pergunta de hoje foi feita por um jovem chamado Alan Mateus. Conheço muito ele, nosso amigo, e é um estudioso da Bíblia Sagrada. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E a pergunta anterior, que foi feita sobre os 24 anciãos, que já foi respondida, foi feita pela irmã Vitória. É outra jovem. É a que faz a edição de todos esses vídeos, desde o início do nosso canal. Nós agradecemos a ela por tudo, por fazer parte também desse canal Sondando a Bíblia. Inclusive, ela vai estar aqui brevemente participando conosco dos nossos vídeos. Muito bem, vamos agora para o texto da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 8. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Muito bem, aqui é o texto que fala dos 4 seres viventes. E não é somente esse texto, mas se você ler o Apocalipse, você vai ver constantemente eles sendo citados nos textos bíblicos. E sempre diante de Deus, diante do trono, junto do trono. Ali, adorando a Deus juntamente com aqueles 24 anciãos. Inclusive, esses 4 seres viventes, além de prestar adoração, eles são participantes também quando o Cordeiro, que é Cristo, abre os selos. É só você ler o Apocalipse capítulo 6 e você vai ver que na abertura dos selos eles estão lá dizendo: vem. E aí sai aquele cavalo branco, sai o cavalo vermelho. Eles têm essa participação na abertura dos 7 selos. Muito bem, vejamos bem. Antes de analisar esse texto, precisamos falar sobre o que as pessoas dizem que são os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, será que são os 4 signos do zodíaco? Os 4 seres viventes, serão que são aqueles 4 anjos que seguravam os 4 ventos da terra? Os 4 seres viventes, será que são 4 apóstolos? Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo? Será que são 4 do Antigo Testamento? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés ou outros? Será que são eles? Será que os 4 seres viventes, eles são as 4 igrejas patriarcais, em que é dito aí na história? Será que os 4 seres viventes são 4 arcanjos, como está lá nos livros apócrifos? Citação do arcanjo Miguel, até o Gabriel se torna arcanjo, também Uriel, Rafael. Então nós precisamos entender primeiro quem são esses seres que João viu. Eles não são apenas símbolos, eles não são apenas representação, eles são reais. De fato, ele viu diante do trono. E não foi só ele que viu, não. Ezequiel também viu, eles também. Certo? Então vamos compreender. Mas quem são os 4 seres viventes?
Antes de dar essa resposta, precisamos também informar que nos escritos da antiguidade já existiam também inscrições falando sobre 4 seres viventes. Inclusive nos escritos babilônicos já existia, talvez como base pelo livro de Ezequiel. Mas lá nas inscrições babilônicas mostram seres com aspecto de leão, de boi, de homem e de águia, do mesmo jeitinho. Nos escritos rabínicos, nos escritos judaicos, também existe essa semelhança. Mas lá eles dizem que esses seres, eles formavam uma certa plataforma do trono e faziam com que esse trono se transformasse em uma carruagem celestial. Tem tudo isso. Então são muitas as especulações, são muitos os comentários acerca dos 4 seres viventes. Mas precisamos primeiro, antes de falar de sua representação, primeiro dizer quem de fato são os 4 seres viventes. Analisando o texto, se observam algumas semelhanças. Vamos logo tratar sobre os serafins. Esses seres têm muita semelhança também com os serafins. Primeiro, que eles possuem 6 asas. Os serafins também possuíam 6 asas. Eles estão direto clamando, santo, 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 fazendo essa adoração diretamente. Mas queremos também descartar a possibilidade de ser os serafins. Por quê? Porque no texto de Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. O texto diz que os serafins estavam por cima dele. E aqui, eles não estão por cima do trono. Eles estão diante do trono. Eles estão na parte de baixo e o trono está na parte de cima. E nós iremos encontrar textos também que confirmam isso. Nós acreditamos que esses 4 seres viventes que estão ali diante do trono, eles são querubins. Querubins. E nós iremos mostrar pelo texto. Vamos primeiro fazer a leitura do texto, para a gente compreender melhor, e depois vamos ler o que diz também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele falou de diversos assuntos que estão no livro do Apocalipse. Inclusive, aquele livro selado com 7 selos. Está lá em Ezequiel capítulo 2, no finalzinho dos versículos, parece que é o versículo 10. Ele fala do livro selado com 7 selos. Então Ezequiel também viu o futuro também, assim como Daniel viu, como Zacarias viu, como Joel viu. Então a gente tem aí muitos profetas do Antigo Testamento que eles viram. Porém, eles viram de forma em preto e branco. Não estava em colorido, como João vê. João vê como de fato é. Certo? Então é por isso que quando a gente vai ler lá em Ezequiel sobre esses seres, eles não têm esses detalhes como tem lá em Apocalipse, de fato como eles são. Realmente é tratado sobre alguns detalhes no livro de Ezequiel. Porém, não se vê como de fato eles são. Apesar de falar de olhos, apesar de falar dos animais, fala de umas rodas e uma série de visões que Ezequiel teve ali no rio Quebar, que ficava ali na Babilônia. Quando eles estavam exilados, ele tratou sobre esse assunto. Então vamos lá para Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Certo? Vamos lá. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes. Olha bem, 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de um ser humano, cada um tinha 4 rostos, 4 asas, as suas pernas eram retas e a planta dos pés era como de um bezerro,
e brilhavam como bronze polido. Veja por essas imagens aí, essa imagem aí desses seres, a diferença. Veja bem aí, ó. Veja bem. Nessa imagem aí, o que se observa? Que cada um, isso aí é apenas um deles, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, certo? Então eles tinham também 4 faces, né? É o leão, a face de homem, a face de bezerro ou novilho ou touro, como você queira chamar, e da águia, como se ela estivesse voando. Porque as asas parece que são de fato da águia, né? Como se ela estivesse de fato voando. É interessante essa imagem aí. Quando você vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Vejam bem, os 4 seres viventes de Ezequiel também tinham olhos. É só você ler o capítulo todinho, 1 e o capítulo 10, que você vai entender. Cheios de olhos, por tudo quanto é lado. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, lá em Ezequiel também. O segundo era semelhante ao novilho. O terceiro era semelhante ao rosto de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Do mesmo jeito que está aqui em Ezequiel. A única diferença é que cada um deles tinha 4 rostos, com aparência, com semelhança de leão, de novilho, de homem e de águia. Essa diferença aí. Quando fala de olhos, aqui também diz, estavam cheios de olhos. Nós iremos tratar já já sobre essa parte. Veja bem, aqui diz mais assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Então, esses seres aqui, esses 4 seres, que eu digo, afirmo que são 4 querubins, eles possuíam olhos também, assim como Ezequiel. Mas você diz, mas pastor, lá em Ezequiel não está dizendo que é querubins. O texto que a gente leu não diz, mas o capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, todos eles fazem citação a querubins, dizendo que eles são querubins. Mas eu vou ficar apenas com um versículo aqui, só para encaixar, tá bom? Ezequiel 10, versículo 20. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel. Veja bem, estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel. Os serafins estavam onde? Por cima dele. Os serafins estavam por cima dele. E aqui os querubins estão aonde? Por baixo. Mas aqui ainda não falou, pastor. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou repetir o texto. Estes são os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. Ele está tratando da primeira visão do capítulo 1, que ele estava junto ao rio Quebar, certo? E fiquei sabendo que eram querubins. Pronto. Que eram querubins. Bem aqui já está dizendo tudo. Que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Agora, vamos buscar as representações desse ser. Olhe bem. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. Aqui está dizendo semelhante, não está dizendo que era leão. Parecido com leão. O segundo era semelhante ao novilho. O terceiro tinha rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto era semelhante à águia quando está voando. Vamos ver logo aqui. Alguém diz aqui que essa semelhança desses animais, eles são a totalidade de toda a criação.
É muito dito isso nas Bíblias de estudos, que é a totalidade da criação. Por exemplo, o leão representa os animais selvagens. O boi, que é um novilho, representa os animais domésticos, certo? E o homem representa a criação da obra-prima de Deus, dos seres humanos. Tudo como criatura de Deus. E a águia representa as aves. Mas vamos descartar essa possibilidade. Por quê? Porque se eles são a representação da totalidade da criação, aonde fica a representação dos animais marinhos, dos insetos, dos outros seres vivos? Então, nós descartamos essa possibilidade. Agora, nós iremos dar a nossa sugestão quanto a essa representação desses 4 seres. Primeiro, leão, Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 5, eu poderia fazer a citação aqui do texto até chegar nessa parte, mas a minha garganta está indo embora mesmo. Então, no capítulo 5, versículo 5 diz o quê? Que um dos anciãos disse a João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, Cristo, primeiro. Segundo, novilho. Novilho é boi, é touro e é cordeiro. Certo? Apocalipse 22, versículo 14 diz o quê? Bem-aventurado são os que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro. É uma representação também de Cristo. O outro é semelhante ao ser humano, a um homem. A Bíblia diz o quê? 1 de Timóteo 2, versículo 5. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Em João 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E a águia? Você vai agora lá em Êxodo 19, versículo 4. Ele diz assim: levei vocês sobre as asas da águia. A águia representa a parte divina. Assim como também a gente não descarta a possibilidade desses 4 animais representarem os 4 evangelhos, porque os evangelhos falavam também de Cristo, né? Mas existem vários conceitos sobre quem é quem aqui na história dos evangelhos. Por exemplo, existe alguns autores que dizem que o Evangelho de Mateus representa o aspecto do homem, lá da figura do homem. O Evangelho de Marcos, a figura do leão. Ele é o leão da tribo de Judá, né? E o livro de Lucas representando o boi, o servo. E o livro de João representando a águia. Existe outra forma também de representação de outros autores, de outros estudiosos. Por exemplo, Mateus representando o leão, rei. Marcos representando o novilho, servo. Lucas representando o homem, filho do homem. E João representando a águia. Existe também essa possibilidade. A pergunta que fizeram foi: quem são os 4 seres viventes? São querubins. Tá? Ezequiel diz isso no capítulo 10, versículo 20. E estes são querubins. Disseram a ele que são querubins. Pronto, está respondida a pergunta. É uma espécie de querubins, que eles estão aonde? Constante na presença de Deus. Pastor, mas também me fale sobre os olhos. Muito bem, sobre os olhos. Eles estavam o quê? Cheios de olhos. Era o corpo todo, as asas, por dentro, por fora, todos cheios de olhos. O que representa? Representa o próprio Cristo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem como a gente se esconder da sua presença. Os olhos representam a onipresença de Deus. Deus em todos os lugares. Por isso que diz que eles eram cheios de olhos. Certo? Então eles, de fato, são querubins. É uma espécie de querubins. E tem essas representações de Cristo e possivelmente também dos evangelhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curta os nossos vídeos.
Faça suas perguntas e estaremos prontos para responder em nome de Jesus.